Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o jejum intermitente. Então, por que a gente pode fazer o jejum intermitente e o que é essa estratégia? O jejum intermitente, ele é uma utilização de corpos cetônicos. Então, a gente tem uma produção de corpos cetônicos, então de gordura, e a gente utiliza ela como fonte de energia. E também no tempo de jejum a gente faz a autofagia, então a renovação celular. O jejum ele pode ser utilizado tanto para perda de gordura, né, tanto para emagrecimento, mas ele também pode auxiliar e pode ser utilizado na redução das dores e dos processos inflamatórios. Então, por exemplo, quem tem uma doença autoimune, como uma fibromialgia, ela pode estar utilizando o jejum como uma estratégia para redução dessas dores, porque ela acaba melhorando esse processo inflamatório do corpo. Por quê? Porque ele controla a expressão de alguns genes que são ligados a esse processo inflamatório, como a sirtuína 1 e o PGC1-alfa, tá? Eles são genes envolvidos nessa capacidade anti-inflamatória e antioxidante do nosso corpo. Então, o jejum ele acaba ensinando o nosso corpo a produzir esses corpos cetônicos e a utilizar eles como fonte de energia. O jejum ele pode ser caracterizado em várias horas, assim, né? Ele pode ser utilizado em um protocolo de 14 horas, pode ser 16 horas, pode ser 18 horas, 24 horas, 36 horas, tá? Cada um vai fazer esse jejum de acordo com o seu protocolo e de acordo com a sua individualidade, tá? E provavelmente seria muito melhor que esse jejum tivesse acompanhado de um profissional capacitado. Mas então vamos lá. Então, o que quebra esse jejum, tá? O jejum, ele pode ser quebrado com algumas coisas, mas algumas coisas não calóricas ou que tem uma quantidade de calorias bem baixa, ele acaba não quebrando o jejum, que é, por exemplo, o chá, o café, desde que não sejam adoçados, nem com açúcar e nem com adoçantes, tá? O limão também, ele tem uma quantidade de carboidrato tão baixinho que ele acaba não quebrando o jejum. Agora, tem coisas que acabam quebrando o jejum, como alguns suplementos, como a glutamina, a creatina, o ômega 3. Então, se você faz uso desses suplementos pela manhã, eles vão quebrar o teu jejum metabólico. Por quê? Porque eles são macronutrientes, né? E todos os macronutrientes acabam fazendo essa quebra de jejum. Mas alguns micronutrientes, como por exemplo fazer um shot antioxidante de manhã com limão, cúrcuma, acaba que não iria estar quebrando o teu jejum, porque a quantidade seria tão insignificante de carboidratos ali que não estaria interferindo nessa ação, nessa quebra da utilização de corpos cetônicos ali pelo corpo, tá? O jejum noturno ele acaba sendo muito eficiente, porque ele acaba auxiliando nessa produção desses hormônios do sono, né, nesses hormônios noturnos, né, como o hormônio do sono, que é a melatonina, tá? Mas não necessariamente que esse jejum tenha que ser feito à noite, ele pode ser feito ao longo do dia. Por exemplo, o Ramadã, né, ele pode ser feito ao longo do dia. Normalmente, como é que é o Ramadã que os judeus eles acabam utilizando, né? Eles fazem a primeira refeição do dia no amanhecer do sol e a última refeição do dia no pôr do sol. Então, eles acabam ficando tanto o período noturno, sem alimentação, como o período diurno também. Então, eles fazem só de manhã e à noite essas refeições, tá? Esse jejum, ele também pode ser utilizado, além para perda de peso, e para a questão anti-inflamatória, ele também pode ser utilizado para controle de compulsão, porque ele acaba auxiliando no aumento da serotonina, que é esse hormônio do bem-estar. Então, a gente acaba se sentindo melhor e acaba reduzindo a vontade de estar consumindo doce, tá? A fase de adaptação do jejum, ela pode ser um pouquinho mais difícil, então pode ser que nos primeiros dias você fique com fome, você fique com tontura, pode ter até umas leves dores de cabeça, né?
porque é uma nova adaptação do corpo, onde ele tinha uma predominância da utilização de glicose como fonte de energia, onde ele não precisava se esforçar muito. Então agora ele está tendo que utilizar essa gordura como fonte de energia. Então é uma nova adaptação do corpo. Então pode ser que nos primeiros dias você se sinta um pouquinho desconfortável, por isso que o interessante é começar com menos horas, né? Então começa primeiro com 12 horas. Então faz a última refeição às 7 horas da noite e a primeira às 7 horas do dia seguinte. Se adaptou com 12 horas, passa para 14 horas, né? E assim você vai aumentando gradativamente conforme o seu corpo vai se acostumando, tá? Não existe assim uma frequência específica de você fazer o jejum. Eu não gosto da ideia de que seja feita todos os dias, por exemplo, o jejum de 15, 16 horas, 18 horas, eu não gosto da ideia de que ele seja feito todos os dias. Eu prefiro mais assim uma estratégia 5x2, onde você faz 5 dias de dieta e os outros 2 dias de jejum, né? Ou talvez a gente utilize uma estratégia de uma vez na semana esse jejum. Não acho tão interessante assim fazer todos os dias. Tem algumas pessoas que se sentem bem mais dispostas no jejum, justamente porque o corpo já está cetoadaptado. Então significa que ele já se adaptou à utilização de corpos cetônicos, tá? O jejum, ele faz o estímulo das sirtuínas, né? Então, o que são sirtuínas? Sirtuínas são proteínas produzidas pelo nosso corpo justamente para fazer uma organização, assim, anti-inflamatória e antioxidante. Então, por isso que ele é interessante nessa questão da redução das dores, né? Porque ele acaba gerando um processo anti-inflamatório para o corpo. Mas e daí na volta do jejum, então? O que eu posso comer na volta do jejum? Na volta do jejum, a gente tem que predominar alimentos de uma carga glicêmica mais baixa, então que tem uma quantidade mais baixa de carboidratos. Por quê? Porque se você consumir um alimento com uma alta carga de carboidratos, a liberação de glicose na tua corrente sanguínea ela vai ocorrer rápida. Então o corpo vai interromper essa utilização de corpos cetônicos e ele vai pegar essa glicose que está disponível na tua corrente sanguínea. Então o interessante seria que a gente consumisse alimentos de carga glicêmica mais baixa para o corpo continuar otimizando essa utilização de gordura. Então, por exemplo, se for uma refeição do almoço, seria interessante salada, legumes e uma carne ou ovos, né? Se for pela parte da manhã, então seria ovos com algumas frutas de uma carga glicêmica mais baixa, por exemplo, um abacate, maracujá, tá? Então assim a gente acaba mantendo esses benefícios do jejum por um tempo maior. Mas e nutri? Eu acabo perdendo massa muscular no jejum? Se ele for bem feito, não. Por quê? Porque no meu período alimentado eu tenho que ter a oferta adequada de proteínas, de aminoácidos, né? E também de carboidratos de qualidade, né? Para mim repor esse glicogênio muscular. Então, se no meu período alimentado eu atingir a oferta de proteínas que meu corpo precisava, eu não vou perder massa muscular, tá? Então só vai acontecer se o jejum está sendo feito de uma forma inadequada, né? Então se no meu período alimentado eu não estou adequando esses macronutrientes, tá? O jejum acaba sendo uma estratégia super barata, né? E acaba sendo fácil de fazer, né? Mas e como é que a gente consegue favorecer, então, o jejum? Então, pra gente melhorar a ação do jejum, a gente pode estimular ainda mais a nossa biogênese mitocondrial. Então, usando alguns compostos bioativos que acabam estimulando mais ainda a ação das mitocôndrias. As mitocôndrias são as nossas fontes de geração de energia, né? Que utilizam a adenosina trifosfato, que é a nossa fonte de energia do corpo. Mas o que são esses componentes? Então a gente pode utilizar o gengibre, a laranja-moro, o açafrão, chá verde, né? Café verde, o óleo de gergelim, óleo de abóbora, óleo de abacate, tá? Então a gente pode utilizar, por exemplo, uma colherzinha de sobremesa
desses óleos antes das principais refeições, então antes do almoço ou até ali logo na volta do jejum, porque eles acabam trabalhando também a questão da saciedade e já acabam pelos seus componentes estimulando essa ação da biogênese mitocondrial. Espero ter ajudado e qualquer dúvida que vocês tiverem podem deixar nos comentários que eu vou tentar suprir as dúvidas de vocês.